Olá pessoal, eu sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na sessão Arena à Tarde do Projeto REC. Nessa sessão a gente destaca os conteúdos produzidos nos mais diversos canais do Grupo à Tarde e também as interações do público desses canais. Então, a gente aqui vou comentar um artigo escrito pelo professor Cláudio André de Souza. Ele é professor adjunto de Ciência Política da Unilab e um dos organizadores do Dicionário das Eleições. Então, o título do artigo é Salvador, uma cidade que luta e se mobiliza. E ao longo do artigo, o professor Cláudio André vai falar dessa ideia que às vezes as pessoas têm de uma certa apatia. Pelo contrário, né, Salvador tem um histórico, né, e ele vai recuperando esses históricos desde os levantes, né, no período colonial, como a revolta de Búzios, né, então como a cidade sempre se insurgiu. Realmente, né, Salvador é uma cidade extremamente rebelde, no sentido de sempre se levantar. A maior prova é a independência da Bahia, né, a chamada independência do Brasil na Bahia, que nós vamos comemorar daqui a pouco o bicentenário, né, da independência. Então, um trecho muito interessante, ele diz assim: o contexto sócio-histórico das lutas na capital baiana reverbera até hoje a existência de uma sociedade organizada e mobilizada. Não é à toa que, ao coordenarmos uma pesquisa inédita sobre os protestos em Salvador, identificamos que entre o ano de 2018 e os primeiros 5 meses de 2020, tivemos 252 protestos catalogados em nossa base de dados, por meio de pesquisa em jornais, blogs e redes sociais, ou seja, uma média de uma mobilização realizada a cada 3 dias. Né? Então, assim, um artigo muito interessante. E mostra, né, que todo esse movimento que tem na cidade em prol dos seus e tudo, e é uma coisa que é histórica, como você mesmo mencionou. Não é de agora que está começando, porque é muito fácil as pessoas dizerem, porque agora está na época disso. Muita gente agora pelo mundo se sente mais corajoso em lutar contra aquilo que acha ruim. As mais variadas formas de opressão. Exatamente. E Salvador não. E são protestos muitas vezes orgânicos, viu? Sim. Que não tem liderança partidária, né? Não precisa de alguém que está envolvido, digamos assim, nessa ideia de política mais ligada a partidos que a gente imagina, não. A própria revolta do Buzu, né, é uma revolta mais contemporânea. E assim, várias gerações, viu? Várias gerações. Né? A revolta do Buzu foram estudantes do ensino, digamos assim, parte fundamental é o ensino médio, né? Nem foi não foram os estudantes universitários, né, na revolta do Buzu. Então é algo assim que a gente vê, as pessoas vão lá e vão em busca mesmo dos seus direitos, né, de denúncia. Então, por isso, muito interessante esse artigo. E hoje nas redes a gente vai destacar mais uma charge do nosso querido Cal Gomes. Dessa vez ele mostra a Dilma, né? A gente vai mostrar aqui a arte para vocês, que vai se tornar, vai se tornar, né? A posse essa semana, ela já viajou para a posse. Pronto, que agora é presidente da BRICS. Do BRICS. O Banco do BRICS, né? Isso, exatamente. É a primeira presidente do Brasil, presidenta. Primeira presidenta do Brasil e primeira presidente do Banco BRICS também. E interessante, as pessoas não sabem, Dilma foi, né, Dilma, né, foi violentamente atacada. Sim. E por uma questão, inclusive, de gênero. Né? E a gente sabe disso, né? O quanto o Brasil tem esse resquício dessa cultura patriarcalista, né? Patriarcal, e o quanto é violento para mulheres. Não é à toa que a gente tem leis muito específicas de combate ao feminicídio, a própria Lei Maria da Penha. E a questão mesmo de violência, né? Sim. Cada dia nos jornais, na televisão, né? E nos mais variados canais de mídia, de cobertura jornalística, a gente vai vendo ali essas histórias que se repetem em todas as classes sociais, né, em todas as idades, o quanto as mulheres nesse país continuam sendo vítimas das mais variadas formas de violência, inclusive violência política. E né? Vale ressaltar uma coisa, que muitas vezes alguns argumentos que são que dizem, por exemplo, não faz diferença nenhuma estar lá, porque é que tem que ter 50% de mulheres dentro dos cargos pública. Na gestão pública, mas assim, tem estudos, inclusive, que comprovam que à medida que mais mulheres, nos últimos anos, né, à medida que mais mulheres chegam a cargos públicos, mais meninas querem votar, mais meninas vão à escola. Tem estudo desse tipo, não só aqui no Brasil, mas em outros países também, que mostra, assim, aquela coisa de você se ver em outros cargos, em coisas que você às vezes nem imagina querer fazer. Você fica, não, olha como essa pessoa, o que ela está fazendo para o Brasil, e ela é que nem eu. Então, o quanto isso é importante, não só
para o agora, mas para as gerações futuras também. Pois é, independentemente aí dessas mentiras, porque isso é mentira mesmo, Sim. que são disseminadas, da cultura de ódio que se formou toda em torno de Dilma. Quer dizer, as coisas absurdas que fizeram com Dilma Rousseff, né, num processo de construção de ódio, que levaram, né, ao seu impeachment, que na verdade a gente sabe como aquilo foi construído. E, na verdade, Dilma é uma pessoa extremamente preparada, ela é economista, né? Dilma está em gestão pública há muito tempo. Ela integrou o governo Lula em pastas, né, como ministra, ministra de Minas e Energias, me parece, né, se eu não estou enganada. Depois ela foi chefe da Casa Civil, então, assim, e presidenta, né, então, assim, não é uma coisa de 2 mandatos, né, então, inclusive com aprovação, ela saiu com aprovação no primeiro governo em índices mais altos do que o do próprio Lula. Né, então, assim, ela não é uma pessoa que não tem condições de estar ali, né, então toda essa polêmica, quanto vai ganhar? Antes, o presidente anterior, ninguém questionou. Ninguém né? questiona. Nem a indicação, nem porque quanto ia ganhar. Então, a gente vê o quanto esse país precisa ainda avançar, né? Em relação a isso. A gente tem questões ainda que parece que a gente está na Idade Média. Aqui, né? E o que dá mais tristeza é a gente ver mulheres comprando esse discurso de ódio, né? Contra outra mulher que está no papel de visibilidade. Isso é muito triste, né? E ainda nisso, né? Mas a gente tem aí, inclusive, uma internauta, assim, né? No comentário da chat. Isso é interessante destacar, né? Que ela falou, ela deixou emojis, né? Ela bota aqui coraçãozinhos e muitas palmas. Afinal, é Dilmãe. Lá. Dilma guerreira, né? Aquele meme, a gente está aqui no Espaço Cybercultura, aquele meme de Dilma com uma heroína dos Jogos Vorazes. Foi um dos memes mais famosos aí, né? Da nossa Dilma Bolada, o perfil de Dilma Bolada. Bom, então é isso, gente. Aqui nos canais do Grupo à Tarde sempre tem informação qualificada. Fiquem ligadas, fiquem ligados. Gente, muito obrigada e até a próxima.